Inclusive, Sóstenes, que eu estou pegando carona hoje na sua fala. A mensagem de hoje tem a ver com transformação de vidas. Nós estamos no mês da música e eu estou aproveitando para repetir aquele programete, né, lá da Rádio FM Evangélica 100.7, Se os Hinos Falassem. E, nesta manhã, eu quero falar sobre algo, né, que tem a ver com transformação. À noite seguirei da mesma forma, falando sobre transformação com base no Vale de Ossos Secos, ali de Ezequiel. E eu não vou ler todo o texto que eu separei aqui, eu vou ler apenas um verso desse texto, que está no capítulo 9 de João, verso 25. João 9, 25, que diz assim: E ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Se esse texto de João 9 fosse traduzido para a linguagem armorial, para a linguagem suassuna, para a linguagem do alto da compadecida, o cego diria assim: se é pecador, eu não sei. Só sei que foi assim. É ou não é? Que resposta? Nenhuma formulação teológica, nenhuma construção filosófica, apenas um homem cego de nascença, que nunca tinha visto o brilho da manhã, que nunca tinha contemplado a beleza da natureza, que nunca tinha sido seduzido pela beleza de uma jovem com a qual viesse a se casar. Um homem acorrentado, agrilhoado às trevas de sua deficiência. Um homem, como se não bastasse essa deficiência, rejeitado pela sociedade. Um homem colocado no lugar de maldição. Daí a pergunta, lá no início, no capítulo 9, versos 1 e 2, quando perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, seus pais pecaram? E ele estaria pagando pelos erros dos seus pais? Não é assim que a gente vive pensando muitas vezes, né? Que tudo tem que ter uma causa assim, né? Causa e efeito, causa e efeito. Não tem nada que você possa explicar fora dessa relação. Olha esse aqui, como ele é rico, é abençoado por Deus. Jó. Aí, quando Jó cai em desgraça, perde tudo que tem, aí diz assim: olha, você deve ter feito alguma coisa aí errada para estar desse jeito. E Jó: o que eu fiz? Mas a pergunta também: quem pecou este? Como ele poderia ter pecado para nascer cego? É porque, na cabeça de alguns judeus, principalmente aqueles que tinham uma ideologia mais grega, mais platônica, né, acreditava assim que a gente vinha esse mundo da seguinte forma: era meio que um fantasminha que morava lá no mundo das ideias e, de repente, entrava num corpo, o corpo de bebê. Não é reencarnação, a mesma coisa que reencarnação, mas serve para dar base, ou seja, que a gente, não é que a gente morria e depois reencarnava, mas é que a gente existia lá assim, meio, né, como purpurina da alma, né? E depois se transformava em corpo. Então, o cego poderia, lá no mundo das ideias, ter pecado, e aí o karma dele seria nascer cego.
que foi que Jesus disse? Nem este pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que se cumprisse nele as obras de Deus. Jesus tira o assunto do porquê e ele manda para quê. Não que todo mundo que é cego de nascença vai ser, obviamente, curado por Jesus, mas aquele dali, aquele que estava na frente de Jesus, aquele homem que era motivo de escândalo, aquele homem que era motivo de especulação teológica, das explicações fatalistas dos judeus da época, tipo, perna de cavalo, quando quebra, não tem mais jeito, para que eles vissem que a fé não combina com fatalismo. E Jesus cura esse homem. No caso de Jesus, não tem a linguagem armorial. Quem pecou? Esse ou seus pais para descer cego? Jesus diz, eu só sei que foi assim. Não, ele tem uma resposta. Ele tem uma resposta. A resposta não é a causa, é o que estava acontecendo ali agora. O ato de fé. Eu dou a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aquela senhora ali, aliás, eu conheço, já fiquei ali no Hotel Orange, né, com encontro de casais. Ela estava qual cego, que não via nada na sua frente a não ser o fim da sua própria vida. E o texto do Evangelho, as palavras de Jesus escritas, reverberam não só no ouvido, não só nos seus olhos que se abrem para essa oportunidade de ler a palavra de Deus de uma outra forma, não apenas como um livro best-seller da humanidade, mas como alguém que estava com sede, alguém que estava em trevas, alguém que tinha fome, e era fome de paz, fome de vida em abundância. Ouvi certa vez um testemunho dos Gideões, creio que foi lá ainda, na Igreja Batista em Afogados, já são 20 e tantos anos, 24 anos que eu estive por lá, e nunca me esqueci desse testemunho. Um piloto de uma das nossas companhias, isso eu não me lembro qual foi a companhia aérea da época, se era Varig, VASP, alguma coisa assim. Ele termina o voo daquele dia e vai para um hotel, como é muito comum de acontecer. E ele lá no alto do hotel, né, aquele momento onde já não tem mais com quem conversar, já não tem ali o seu colega para dividir coisas, né, ali como faz na viagem, ali conversando, batendo papo, ali ele se encontra com a sua própria solidão, com a sua própria infelicidade, com a sua própria falta de sentido. Ele estava com depressão. E, da mesma forma que aquela senhora, ele quis pôr fim à vida dele naquele dia. E, mais uma vez, se repete a história. Abre-se uma gavetinha e lá tem um Novo Testamento dos Gideões. Ele abriu no Evangelho de João, no capítulo 10. E ali ele achou o texto que diz, né, que Jesus é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas. Quem entra ali terá salvação e, sobretudo, achará pastagens. Em 1912, nos Estados Unidos da América, no estado de Connecticut, 2 homens, amigos, cristãos, mas, além disso,
um poeta, o outro músico, estavam conversando e em casa. Os dois, mais ou menos da mesma idade, nasceram no mesmo ano. E um deles, de nome Howard, tinha uma deficiência muito grave. Não era só uma artrose, era uma artrose muito grave, muito séria, nas duas mãos, todos os dedos totalmente deformados. Aquele homem vivia com dores constantes, mas sabia tocar piano, era músico. E ele entendia que o poder de Deus na sua vida, talvez Deus não quisesse transformar aquela artrose em mãos perfeitas, para ele continuar a obra da música cristã. Howard Smith. O seu amigo, James Rowe, tinha sido um inglês, um britânico que tinha migrado para os Estados Unidos aos 25 anos de idade. E ali, em Connecticut, se conheceram e desde cedo começaram a conversar sobre a fé. Naquela noite, conta a filha do James Rowe, o nome dela, Louise Rowe Matthew. Em 1955, ela disse e contou essa história. Naquela noite, eles começaram a falar sobre o poder transformador de Jesus. Mas não é o poder só que faz um cego ver, mas é o poder que faz a pessoa se transformar por dentro. O poder de perdoar pecados, o poder dessa pessoa ter uma vida diferente daquela que tem, para a honra e glória do Senhor. O poder de, apesar das circunstâncias, a gente seguir por fé. E então, o James Rowe começou a andar para um lado e para o outro da casa. E começou a solfejar, começou a fazer uma melodia. E Howard Smith, com seus dedos tortos ali, se pôs a tocar no piano, com dores, e começou a copiar esta melodia, anotando no papel, lá na pauta musical, e tocando ao piano. E ele vai fazer arranjos, vai colocar harmonia, e aí vem a letra, que em inglês, Love lifted me, ou seja, o amor me levantou. O amor de Deus. Vamos cantar essa canção? Que foi registrada no Inário, aqui no Brasil, chamado Cantor Cristão, traduzida para o português pelo saudoso Salomão Luiz Ginsburg, nada mais, nada menos do que o fundador do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, aqui em Recife. Fiquemos de pé e vamos louvar ao Senhor com o hino 46 do Cantor Cristão, cujo título em português, Jesus me transformou, né? Muito parecido aí com o inglês, o amor me levantou, mas porque o hino fala no amor de Jesus, o amor de Deus. Esse sim, transforma. Este sim é capaz de mudar. Pode ser que uma pessoa com fraquezas
físicas, possa fazer um tratamento de saúde e ser restaurada. Mas talvez não seja restaurada dentro de si, com vida e abundância. Pode ser que uma pessoa ganhe uma casa nos projetos de construção do governo, quando ele tira aquelas pessoas ali do mangue e coloca ali um conjunto residencial. Que dignidade, né? Vida nova, vida diferente. Mas isso não muda essa pessoa por dentro. Essa transformação não mexe nisso. Não sei quantos de vocês se lembram daquele programa do Gugu, quando ele era vivo no SBT, que pegava uma pessoa e dava um grau nela, fazia um recall, mudava a vida daquela pessoa. Teve um rapaz aqui, de Recife, ali, residente ali no Inês Andreasa, aquele conjunto. E ele ganhou casa, ganhou tudo que você pode imaginar. Deram um grau nele. Anos depois, ele perdeu tudo por causa das drogas. Só o poder de Deus para tirar alguém desse